Boa noite, amigos. Hoje eu vou desmascarar uma das maiores fraudes já inventadas sobre o Papa Francisco, a Pachamama do Vaticano. Antes de argumentar contra a ideia de que existe uma Pachamama no Vaticano, é necessário primeiro cobrar argumentos a favor de uma Pachamama no Vaticano. O problema é que não tem. Não existe prova de que tal Pachamama seja uma divindade amazônica. Levando em conta que o Sínodo da Amazônia ocorreu entre 3 a 4 anos atrás, era de se esperar que existisse alguma documentação acadêmica de que essa tal Pachamama fosse ordinariamente cultuada por não cristãos da Amazônia. Os neotréis tiveram todo esse tempo para montar essa documentação, e ela daria força à sua narrativa. Porém, a incapacidade deles de documentar isso contra os seus próprios interesses, unido ao que parece ser uma falta de conhecimento acadêmico do culto, entre aspas, a Pachamama, na Amazônia, sugere que a obsessão pela tal Pachamama nasceu de uma ignorância cultural básica. Alguém leu em algum lugar que alguns pagãos na América do Sul adoram a Pachamama, a Amazônia está localizada na América do Sul, tanto a Amazônia quanto o Andes começam com a letra A, e alguns países sul-americanos ocupam parte do Andes e da Amazônia. Logo, a identificação das famosas imagens foram feitas sem qualquer raciocínio crítico. Jornalistas intencionalmente ignorantes de veículos de notícias de perfis como o LiveSite correram com essa narrativa sem se preocupar em averiguar os fatos. Também não há evidência de que a tal Pachamama, se é uma divindade amazônica, seja cultuada através de estátuas. Embora possa parecer difícil para alguns estudiosos ocidentais acreditarem, nem todo paganismo é a mesma coisa. Nem todo paganismo existente assume as mesmas formas externas do paganismo no Antigo Oriente e da Antiguidade Greco-Romana, que é o paganismo que a gente vê na Bíblia. Por que ninguém se importou em perguntar se os pagãos da Amazônia realmente adoram ídolos? E nem se importam em perguntar se eles realmente cultuam representações simbólicas da tal Pachamama? Será porque aqueles que fazem acusações, incluindo jornalistas católicos, simplesmente não se importam? Nem há evidência de que a Pachamama, se é uma divindade amazônica e é adorada através de estátuas, ou seja, através de estátuas parecidas com as usadas no Vaticano. Nem que os pagãos da Amazônia cultuem estátuas parecidas com as usadas no Vaticano. Nem que essas estátuas representem a tal da Pachamama. Nem que as estátuas foram objeto de culto no Sínodo. Os neotréis tiveram um dia de festa com a declaração do porta-voz do Vaticano, Paulo Ruffini, de que não houve prostração às imagens, pois colocaram lado a lado essa negação com essa foto tirada de um vídeo da cerimônia que ocorreu nos jardins do Vaticano. Segue a imagem. Uma contradição bastante flagrante, não é? Só se você for um embusteiro intelectualmente preguiçoso que sai para escrever as coisas sem saber o contexto. E que contexto é esse, começando pelo minuto 11 e 20? Católicos da Amazônia dirigindo uma oração a Deus com braços erguidos na posição orante tradicional e com os olhos voltados para o céu. Gestos simbólicos feitos por cristãos de todo tipo de denominação, e que, incidentalmente, têm suas raízes no paganismo do Antigo Oriente, quando as pessoas criam que seus deuses realmente estavam no céu, isso é, na abóbora celeste. Durante essa oração, os participantes se prostram brevemente à adoração, antes de se levantarem de novo rapidamente e continuar rezando olhando para o céu. Nenhum observador prudente interpretaria isso como uma oração ou qualquer outra forma de culto dirigida às imagens que estão no círculo dos participantes. Mas se essas imagens não estão sendo cultuadas, por que estão sendo mostradas e cercadas? Isso é fácil de responder. Como qualquer um pode observar, há muitas imagens e artefatos da Amazônia sendo mostrados nessa cerimônia, obviamente representando o povo da floresta amazônica, representações icônicas de homens e mulheres amazônicos, instrumentos musicais, algo que parece ser uma bengala, canoas em miniatura e etc.
Essas coisas não são ídolos. São um diorama feito para representar as pessoas pelas quais rezamos. Posso usar como exemplo a seguinte imagem. Não é óbvio para qualquer homem culturalmente letrado e de boa vontade o que está nessa foto? Estudantes do Seminário Batista do Sul rezando pelos esforços missionários de suas igrejas e pelas pessoas que pretendem alcançar? Não é óbvio que esse globo não é um ídolo, nem mesmo um objeto relativamente venerável ao modo familiar dos cristãos católicos e ortodoxos, mas sim que os estudantes aqui estão simplesmente dando uma expressão visível e simbólica às suas orações para aquilo que o globo representa? Ou vão me dizer agora que estão prestando a oração a uma divindade chamada Pacha Globo? Enfim, se essas imagens eram realmente ídolos e adoradas como tais, por que os neotreds nunca conseguiram apresentar sequer outro exemplo dessas imagens sendo supostamente adoradas antes? O Sínodo da Amazônia durou quase um mês após a cerimônia nos Jardins do Vaticano. Se elas eram realmente ídolos, por que ninguém nunca conseguiu tirar uma foto delas sendo adoradas, ao invés de simplesmente expostas, na igreja de Santa Maria de Transpotina durante todo esse tempo? A resposta é: nunca foram ídolos. Agora, para explicar o que as imagens eram, vamos lembrar do dia 20 de outubro de 2019, quando as imagens foram furtadas da igreja de Santa Maria de Transportina, para serem jogadas no YouTube. Tudo isso gravado. Após o furto, houve um esclarecimento do Dr. Paulo Rufini, do Descartério das Comunicações do Vaticano. Abre aspas, nós já repetimos diversas vezes que aquelas imagens representavam vida, fertilidade, mãe terra. Foi um gesto, acredito, que contradiz o espírito do diálogo que deve sempre nos inspirar. Não sei mais o que dizer, exceto que foi um roubo, e talvez isso fale por si, fecha aspas. Posteriormente, foi relatado no Twitter que Rufini deu uma resposta definitiva. Abre aspas, nenhuma prostração rituais foram feitos. Todos nós devemos ser firmes ao contar coisas que ocorreram na frente das câmeras, fecha aspas. Isso é coerente com a sua resposta anterior à mesma pergunta, antes do furto. Na época, ele respondeu dando a sua opinião pessoal, não na sua função oficial de porta-voz do Vaticano. Ademais, ele disse que tomaria mais informações da Repam e dos outros organizadores. Foi o que aconteceu? Parece que sim, porque essa resposta também é consistente com as intervenções de outros membros da Repam, que desde o início estão comprometidos nessa polêmica. Inês San Martín do site Crux esteve presente na Via Crucis do dia 19, onde a estátua estava presente, e perguntou a um dos organizadores o significado do evento. Abre aspas, segundo o padre Fernando Lopes, jesuíta e membro do grupo itinerante, composto por homens e mulheres religiosos e leigos, que viajou pela Amazônia pregando o evangelho em áreas extremamente remotas, a imagem da mulher grávida representa a vida. O padre jesuíta foi uma das centenas de pessoas que compareceram à Via Crucis do sábado, organizada sob a égide da Amazônia Casa Comum, patrocinada por várias organizações católicas, como a Caritas Internationalis, Misericórdia, International Union of Superior Generals e a Repam, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Lopes disse que a escultura de madeira é uma imagem que o grupo itinerante usa há anos e que foi comprada em uma feira de artesanato de Manaus, uma cidade da Amazônia brasileira. Há também um vídeo de uma pessoa envolvida com o grupo Repam, chamado Afonso Murado. Ele diz que a imagem não é religiosa, que não recebeu nenhum tipo de culto e que representa a terra e os povos indígenas. Aqui está a transcrição do que ele disse, abre aspas. Eu sou o irmão Afonso Murado e estou aqui em Roma durante o Sínodo para a Amazônia e quero esclarecer algo que muita gente me pediu. Na segunda-feira de manhã, provavelmente, um pequeno grupo entrou na igreja transportina dos Carmelitas, onde se realiza, paralelamente ao Sínodo, uma série de celebrações sobre a Amazônia. Cada dia há ao menos 2 momentos de oração, além de painéis e palestras. Nesse contexto, havia uma série de símbolos que eram utilizados nesse local. Entre eles, havia 3 silhuetas de uma mulher indígena grávida para simbolizar a terra que cuida da gente, e também dos povos indígenas. Quero esclarecer que, contrariamente ao que se tem dito no Brasil, essa não é uma imagem religiosa, não foi objeto de culto, e é simplesmente um símbolo dos povos indígenas e que foi atribuído como se fosse uma imagem da Pachamama, a Mãe Terra. Os indígenas não cultuam a imagem da Mãe Terra como a gente faz com a imagem de Nossa Senhora ou do Santíssimo Sacramento. Portanto, era simplesmente um símbolo religioso entre tantos que estão ali na igreja presentes para quem quiser ver.
Portanto, esse gesto foi um gesto de violência, de desrespeito e, portanto, não pode ser aprovado por nenhum de nós. Você gostaria de que na igreja alguém entrasse lá e pegasse algum dos seus símbolos religiosos, seja uma vela ou um pano? Você gostaria? Claro que não. Por isso, nós nos colocamos claramente contra esse gesto violento e também não damos muita importância a ele. Porque o mais importante é que os nossos olhares, nossas mentes, nossos corações estejam dirigidos para a Amazônia, para a igreja na Amazônia e para a sua missão de anunciar o Evangelho em diálogo com os povos amazônicos. Fecha aspas. As fontes que eu citei são fidedignas, uma vez que são esclarecimentos de pessoas que estavam realmente envolvidas na organização das atividades paralelas ao Sínodo. Contudo, essas informações contradizem o que foi dito por outros dois participantes, a saber, a mulher nativa que presidiu a cerimônia e o padre Roberto Rojas, padre que foi entrevistado pelo Home Reports e que foi o organizador da mostra na igreja Santa Maria da Transportina. Ambos se referiram às imagens como Nossa Senhora da Amazônia. Além disso, há dois relatos contraditórios acerca da origem da estátua. Padre Lopes diz que foi comprada em Manaus e Padre Rojas diz que foi feita por católicos indígenas da Amazônia. É importante notar que a REPAN não é uma organização única, mas uma rede de diferentes organizações que trabalham juntas para o objetivo comum. Ademais, existem muito mais do que uma cópia da mesma imagem, então elas podem ter origens diferentes. Portanto, ao contrário do que alguns poderiam pensar, Dr. Rufini não foi culpado por ignorar esses fatos. Ele estava aparentemente repetindo a explicação que recebeu do organizador que pediu ou que lhe forneceu essas informações. Contudo, apesar das discrepâncias, todos os envolvidos entrevistados sobre a imagem concordam que ela não é uma estátua pagã. A mulher nativa e o padre Rojas disseram que era Nossa Senhora da Amazônia. Eles não atribuíram à imagem um significado pagão. Dr. Rufini, do Discatério das Comunicações do Vaticano, disse em sua primeira resposta sobre a questão, embora na época não atuando na sua função oficial, abre aspas, creio que tentar acreditar e ver símbolos pagãos ou maus, e isso não é possível, fecha aspas. Antes dele, o bispo David Guigny também foi perguntado sobre o significado da estátua, e ele respondeu, abre aspas, não precisamos criar nenhuma conexão com a Virgem Maria ou com o elemento pagão, fecha aspas. Padre Lopes, entrevistado por Inês Martim, perguntado se ela fazia parte de um ritual pagão, o padre respondeu com enfático não. O irmão Afonso Murado também deixa claro que a estátua não é uma imagem religiosa e que não recebeu qualquer tipo de culto. Em outras palavras, a hipótese é claramente pagã, foi refutada em todas as etapas dessa investigação. O fato dessa acusação não ter sido deixada de lado, e sim agarrada com teimosia, demonstra que quem insulta essa imagem não se preocupa com a verdade, mas com a divulgação de uma narrativa. Alguém poderia, porém, perguntar-se, se isso é uma representação da vida, então por que há pessoas envolvidas no evento dizendo que é Nossa Senhora da Amazônia? Veremos. Respondendo à pergunta, usarei como referência o site LifeSite News e o EWTN. Deve-se levar em conta que ambos são enviesados contra o Papa Francisco, e o LSN tentou ativamente provar que houve um ídolo pagão no Vaticano. Portanto, devemos ser cuidadosos quando aceitamos as suas explicações de que foi isso que aconteceu. Não obstante, existe o critério do constrangimento. Em outras palavras, se fontes sentenciosas contra a hipótese Nossa Senhora da Amazônia sugerirem ou disserem algo que prove essa hipótese como correta, então devemos acreditar nelas mais facilmente, porque não diria se não fosse verdade. O LSN entrevistou vários voluntários da Igreja da Santa Maria da Transportina, que supostamente responderam que a estátua era Pachamama. Tenham em mente, por favor, que não temos a transcrição completa da pergunta do LSN, nem a resposta completa dos voluntários, exceto um que descreveu a imagem mais como um símbolo do que uma deusa. Dado o viés da falta de confiabilidade do LSN, devemos aceitar isso como um grão de sal. Contudo, a razão pela qual trago isso à tona é essa joia escondida e enterrada no meio do artigo de notícias do LSN. Abre aspas. Dois senhores a quem perguntamos apoiaram a crença de Paulo Rufini de que a estátua é apenas um símbolo da vida. Mas quando nós mencionamos a um deles que vários outros voluntários identificaram a estátua como Pachamama, ele parou e disse que é claro que as pessoas têm interpretações diferentes. Algumas a vida, outras a Pachamama e algumas até a chamam de Virgem Maria. Quem são essas pessoas que a chamam de Virgem Maria? Podemos saber? Isso nos remete ao vídeo da EWTN, na qual Rafael Tavares, editor-chefe da seção de língua portuguesa do ACI Digital, é entrevistado. Confira o vídeo.
And I asked the organization that is behind the synod called REPAN, the Pan-Amazonic Network. Anyone who's followed the synod, we've heard a lot about REPAN. Yes. Well, let's say that it's an organization from which it's not easy to get information. But investigating more deeper into the origins of the image, what I was told by sources from REPAN is that the image does not actually signify, or it's art, pure art. It doesn't have a pagan significance, neither a Christian significance, according to sources from REPAN. The story behind this statue is that an artist in Manaus, the capital of the Brazilian state of Amazonas, this artist, he crafted this image, and a member of the spirituality team organizing the events at Transpontina, they have found the image and started to take it from tribe to tribe, from places to places, and the Indians themselves started to call that image that you see Our Lady of the Amazon. Rafael Tavares questionou a Repan sobre a origem das estátuas e recebeu a seguinte resposta, abre aspas, a imagem é arte, pura arte, não tem significado pagão, nem significado cristão. A história por trás dessa estátua é que um artista de Manaus, capital do estado do Amazonas, fez essa imagem e é membro da equipe de espiritualidade que está organizando os eventos da Transpontina. Eles descobriram a imagem e começaram a levá-la de tribo em tribo, de lugar em lugar, e os próprios índios começaram a chamá-la, como você vê, de Nossa Senhora da Amazônia. A partir daí, Tavares imediatamente passa a destacar as semelhanças com a deusa pagã Pachamama. Porém, esta é uma emissão gratuita da sua opinião pessoal, baseada em similaridades. É a sua interpretação como homem não indígena, jogando de acordo com o viés da EWTN e da ACI, que lançaram a hipótese pagã desde o começo. Então, novamente, essa parte deve ser analisada com cautela. No entanto, esse vídeo da EWTN lança muita luz sobre a questão. Primeiro, é consistente com a versão do Crux sobre a origem da imagem. Foi comprada em um mercado em Manaus. Segundo, mostra que pode haver uma desconexão entre o significado atribuído às figuras pelos organizadores oficiais da Repan e os povos indígenas. Os primeiros veem a imagem como uma mera representação da vida, desprovida de significado religioso, seja pagão ou cristão, que eles podem usar para ilustrar as suas atividades. Os últimos podem ver essa imagem como uma representação da Virgem Maria, um movimento popular da própria Amazônia que pode ou não ter um tamanho significativo, tomou a iniciativa de cristianizar a imagem. Em outras palavras, ao menos alguns indígenas olharam esse ícone e atribuem a ele uma conotação mariana. E sabemos que pelo menos um desses indígenas era uma mulher que presidiu a cerimônia do dia de São Francisco de Assis nos Jardins do Vaticano. Ela chamou a estátua de Nossa Senhora da Amazônia e usou uma terminologia muito católica ao mencionar a igreja, que parece descartar uma mentalidade pagã. Tendo em vista que essa cerimônia foi o que motivou toda a confusão, acredito que deveríamos acreditar na palavra dela e caridosamente presumir que ela não fez nada contrário à fé. Na melhor das hipóteses, eles veneraram o que achavam ser uma imagem mariana, mesmo que o significado atribuído fosse atribuído a uma imagem que não foi criada primeiramente para esse fim. Uma das maneiras pelas quais os críticos têm evitado as constantes refutações da acusação do paganismo é dizendo que guardar uma representação da vida, ou mãe terra, ou fertilidade, ou o que quer que seja, em uma igreja e se curvar a ela é paganismo de qualquer jeito. Claro, ignorando o que paganismo realmente é. Os pagãos antigos não criavam uma religião a partir de símbolos e meras representações. Os deuses pagãos não eram entidades abstratas, mas realidades concretas para seus adoradores. Os pagãos acreditavam que seus ídolos não representavam certas ideias somente, como natureza, elementos físicos, amor, guerra, etc., mas sim que esses mesmos deuses continham a energia das ideias que representavam. A idolatria era, portanto, uma forma de manipular essas realidades abstratas, tornando-as tangíveis, palpáveis e visíveis. Você nunca viria um pagão dizer, por exemplo, esse é apenas um símbolo, uma representação. Dizer isso tornaria o ato de idolatria sem sentido, já que o adorador pagão idolatrava justamente para conseguir algum tipo de favor dos deuses. Alguns críticos postulam que, quando dizem Pachamama, não estão se referindo à deusa real dos livros de antropologia,
mas a qualquer ideia abstrata que possa interpretar como paganismo. Seja Pachamama uma representação da vida, é tudo a mesma coisa. Nesse caso, o que os críticos estão realmente dizendo é que Pachamama é um conceito completamente sem sentido que eles podem preencher com qualquer definição que quiserem. Ao rotular qualquer coisa que não gostam de Pachamama, eles realizam uma prestidigitação com a qual podem transformar qualquer coisa que o Vaticano diga em uma deusa pagã. Daí a repetição constante da Pachamama como um fato estabelecido. Deve-se levar em conta a perfeita compatibilidade de representar a Mãe Terra ou a Mãe Natureza no catolicismo. Na Idade Média, por exemplo, se fazia isso nas igrejas. Recomendo um ensaio de Eric Junta sobre isso na descrição do vídeo. Quero também recomendar o livro Eternity in the Hearts. É um livro pequeno e muito fácil de ler. Foi escrito por um missionário protestante, mas não contém nada contrário à fé católica e não mostra hostilidade aos missionários católicos. Com base em evidências bíblicas, a exemplo da cooperação de Melquisedeque com Abraão, o altar ao Deus desconhecido dado por São Paulo, e de sua pesada experiência missionária, as experiências de outros missionários, ele mostra claramente como algumas expressões pagãs contêm o que o Vaticano II chama de semina verbi, ou semente do Evangelho, que são, na verdade, uma materialização do anseio do homem não evangelizado por Deus. Precisamos ter discernimento e prudência, pois na ânsia de catalogar como pagão tudo o que vem de outras culturas, talvez estejamos sufocando recursos valiosos que nos ajudarão em nosso processo de evangelização e fechando o coração de quem queremos levar a Cristo. Para mim, não consigo imaginar como um ato desrespeitoso à cultura indígena de 20 de outubro, cometido por pessoas que se proclamam porta-voz do verdadeiro catolicismo, abrirá o coração dos nativos que trouxeram essa imagem como um símbolo de seus valores, ou até mesmo uma representação da Virgem Maria. Tudo isso está destruindo pontes que trariam novas almas a Cristo. Tenho a absoluta convicção de que a abordagem do Papa Francisco de convidar as pessoas ao seu passado, permitindo que se expressem em sua própria voz e ouvindo-as em oração antes de fazer um julgamento, é a forma como trazemos as almas a Cristo. Deve-se também ver o que o Santo Padre falou disso tudo. Eis as suas observações sobre o incidente do furto. Abre aspas. Boa tarde. Quero dizer uma palavra sobre as estátuas da Pachamama que foram tiradas da igreja da Transpontina, que estavam ali sem intenções idólatras, e foram atiradas ao Tibre. Em primeiro lugar, isso aconteceu em Roma, e como bispo da diocese, peço perdão às pessoas que ficaram ofendidas com esse ato. Em seguida, quero comunicar a vocês que as estátuas que chamaram tanta atenção na mídia foram recuperadas do Tibre. As estátuas não foram danificadas, fecha aspas. Observe, o Papa é muito claro. As estátuas estavam lá sem intenções idólatras. Novamente, as acusações de paganismo são refutadas por ninguém menos que o vigário de Cristo e bispo de Roma. Nada conseguiria ser mais oficial do que isso. No entanto, como de costume, os que levantaram suspeitas tomaram o fato de o Papa se referir às estátuas como Pachamama como uma validação do seu ponto. Podemos ver de novo o modus operandi. Eles pegam e escolhem o que valida sua narrativa e convenientemente passam por cima do que não lhes interessa. Eles se apegaram a uma única palavra, Pachamama, e ignoram a parte sobre ela não ter intenção idólatra. Felizmente, o porta-voz do Vaticano foi rápido e esclareceu o que o Papa realmente queria dizer. Em seus comentários, o Papa usou a frase as estátuas da Pachamama, mas na transcrição a palavra Pachamama estava em itálico. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa usou a palavra como meio de identificar as estátuas, porque foi assim que se tornaram conhecidas na mídia italiana e não como uma referência à deusa. É interessante que pessoas que antes estavam se agarrando desesperadamente às palavras do porta-voz do Vaticano, mesmo que na época não estivessem agindo em sua função oficial, mas dando interpretações pessoais, depois do ocorrido aqui, estão evitando o esclarecimento do porta-voz do Vaticano para se agarrar a uma leitura literal das palavras do Papa. Claro, eles só acreditam no Papa na parte da Pachamama, porque acham que isso prova seu ponto. Se o Papa dissesse o contrário, não acreditariam nele, como fica evidente quando não concordaram com o Papa quando disse que as estátuas não tinham intenção idólatra. No final das contas, o Vaticano explicou por que o Papa usou a palavra Pachamama. A ideia de que as estátuas eram de uma deusa pagã e que recebiam um culto de latria nos jardins do Vaticano foi refutada mais uma vez, agora nos escalões mais altos da igreja. Agora, acho que podemos tirar as seguintes conclusões de toda essa saga. As estátuas foram adquiridas e usadas pela Repam como representação da vida, da Mãe Terra e dos povos indígenas, e não de deusas pagãs. A posição oficial do Vaticano e da Repam é que essas representações, quer na cerimônia dos Jardins do Vaticano ou na Igreja de Santa Maria de Transpontina, não têm significado religioso, seja pagão ou católico. No entanto, alguns indígenas deram significado mariano às imagens. Entre elas está a indígena que presidiu a cerimônia nos Jardins do Vaticano
e que apresentou o ícone ao Papa. Isso também foi assegurado pelo sacerdote encarregado de organizar os eventos na igreja de Santa Maria de Transpontina. Os únicos que propagam acusações de paganismo são as mídias hostis ao sínodo e tendenciosas contra o Papa. As acusações de paganismo foram oficialmente, contínua e repetidamente negadas pelos membros da Repam, pelos porta-vozes do Vaticano e pelo próprio Papa. Atos simbólicos de reverência a representações de conceitos abstratos não equivalem à idolatria ou paganismo. Há uma tradição de representações ortodoxas da Mãe Terra na Igreja e também de expressões inculturadas ortodoxas da Pachamama, que não são pagãs ou idólatras. Portanto, os atos de furto, vandalismo e desrespeito à cultura indígena ocorridos no dia 20 de outubro foram injustificados e resultaram de ideias em torno das imagens que não condizem com a realidade dos fatos. No final, nada que pudesse ser dito pelo Vaticano, pela Repam ou por qualquer um poderia ter impedido os lamentáveis eventos que ocorreram na segunda-feira. A narrativa do ritual pagão já havia sido acionada e não poderia ser barrada, porque aqueles que acreditam nessa narrativa deram sua submissão de espírito e de vontade aos canais que alimentaram essa propaganda. Era preciso acreditar, porque tinha um motivo oculto: minar o sínodo, retratando-o como convite de heterodoxia, liberalismo e sincretismo. Isso, por sua vez, serviu à motivação suprema: minar o pontificado de Francisco. Essa é a única razão pela qual essa imagem tinha que ser a Pachamama, e porque essa afirmação não podia ser falsa em suas mentes. Afinal, esse ato de vandalismo nada mais foi do que a manifestação física do que transpareceu nas redes sociais nas últimas semanas: a encarnação da hermenêutica da suspeita, que o padre Jorge Bergoglio, futuro Papa Francisco, descreveria com precisão em seu ensaio Silêncio e Palavra. Abre aspas. A suspeita é um erro antigo. Ela cria no coração um certo mal-estar em relação a qualquer comportamento do irmão que eu não entendo totalmente. Esse mal-estar aumenta de intensidade e acaba por ver como ameaça tudo que não entende e não controla. O homem desconfiado peca contra a luz. Enamorou-se dessa atitude de querer que tudo fosse esclarecido, porque sua vida consiste em confundir a conspiração com a realidade. Sempre há no homem que suspeita uma área que resiste à luz de Deus. Se tal luz viesse, ele não poderia mais suspeitar. Suspeita é o apego a uma área de penumbra, alimentando o homem que optou pela parcialidade do conflito institucional interno sobre a totalidade da instituição como corpo. Fecha aspas. É isso, amigos. Eu gostaria de agradecer aos sites O Papa Disse, Where Peter Is e a Eric Junta pelas fontes usadas no vídeo. Até a próxima.